bem, o nosso podcast Lasquinês está no ar, hein? Mais um episódio que eu já perdi a conta, não sei se é 12º, 13º, 14º. Por que em alguns lugares não botam 13? Né? Rapaz, a gente pula agora, é 14º, né? Porque dá azar. Agora tem que ser? Mas dava sorte pra Zagallo. Ah, Zagallo sentiu uma sorte. é uma exceção. Lasquinei Podcast, 13 letras. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que até hoje, inclusive, a gente não abordou, um tema equivalente, que trata especificamente da violência contra a mulher. Para isso, com muita honra, abre o quadro, Cecília, recebemos aqui a diretora de Política para Mulheres da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da nossa Prefeitura Municipal. Prefeitura já é municipal, né? Prefeitura Municipal de Salvador. Doutora Fernanda, tá aqui, ó. Fernanda Cirqueira, que é, vou lhe apresentar, viu, Nanda? Antes de você dar o bom dia, boa noite, boa tarde. Advogada criminalista, professora e coordenadora de curso de Direito da Faculdade Da Uniceusa. Da Uniceusa, doutora e mestre pela nossa Universidade Federal da Bahia, palestrante, violência doméstica, gênero e comendadora. Comendadora. Nanda. Doravante será chamada de comendadora Nanda do Lasquinei. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, esse é um momento ímpar, né, em que eu reencontro meu querido colega de escola, Guedes. Né? Obrigado, Adriano, pelo convite, por estar aqui. E também me reencontro. Seu irmão, né, foi meu contemporâneo de faculdade, e eu sempre ficava em dúvida. É ele ou o irmão? Eu estava do outro lado da rua, na faculdade de medicina. E você falou do 12, né? E do 13, do 14, enfim, minha filha mais nova fez 13 anos. Eu disse, veja bem, você fez 12 completo. Tem isso. Já para apimentar a nossa conversa. Vamos tratar desse tema, mas vamos deixar a política para o final. Primeiro vamos falar da violência contra a mulher. E eu queria que primeiro você contasse para a gente como foi essa sua incursão no governo municipal, né, na prefeitura, quando começou e o que especificamente a pasta faz, você faz dentro da pasta. Quando você me pergunta como foi a minha incursão na Prefeitura Municipal de Salvador, eu tenho que revisitar os idos de 1998, quando eu entro na universidade e me deparo com o então prefeito Bruno Reis, né, meu amigo pessoal, que me convida a participar do movimento estudantil para o não fechamento do escritório professor Manuel Ribeiro. Então, foi ali que eu encontrei, né, o militante Bruno Reis, que o escritório professor Manuel Ribeiro prestava serviços à comunidade da federação. E naquela época, na época da gente, né, a prática jurídica ela não era obrigatória. Mas, ainda assim, era um papel social, um papel que a universidade exercia dentro da comunidade. E aí, o então diretor Thomas Bacelar, né, com todo o movimento de reconstrução da universidade, cogitou, na época, o fechamento. E aí nós fomos, enquanto... Foi aí que começou. Aí começou a relação, e aí que eu encontro o prefeito, e há 25 anos eu, né, sigo juntamente com ele, com esse movimento, que eu costumo dizer que a direita também milita. E nós, então, fundamos, a convite do ACM Neto, o PFL Jovem. Então, nós éramos... Neto era da faculdade também, mas era um pouco mais... Neto era da Federal. Da Federal. Nós éramos da Católica. E aí, quando o mundo gira, né? Neto foi contemporâneo da gente de escola, sim, do Marista. Um ano mais novo. Um ano mais novo. Muito mais novo, não. Paga de novinho, mas não é. Aí eu encontro o Neto na escola, Bruno na faculdade. E Bruno e Neto não se conheciam. Aí Bruno entra para ser estagiário da Câmara Municipal de Salvador, do vereador Dr. João Carlos Bacelar. E numa seleção para participar e virar assessor, a indicação de Bruno para ser assessor de ACM Neto. Aí o mundo converge para a gente se reencontrar. E aí, então, foi fundado o PFL Jovem, eu participei de todo esse processo, e quando o ACM Neto ele ganha 2002, porque é o primeiro mandato dele deputado federal. Federal. Aí vai a questão da possibilidade da gente
ir para a gestão, né? Quem tinha as perspectivas de entrar também na carreira política, recebe os convites e eu digo não. Você não queria seguir, né? Na verdade, hoje eu me pergunto, né? O porquê não, o porquê sim, mas é porque tudo tem um porquê e eu acredito que nada é por acaso. Então, eu venho para advocacia, faço um doutorado, mestrado, né, pela Universidade Federal da Bahia, começo a lecionar, então eu tenho 20 anos de sala de aula enquanto professora e nunca saí da política, né? Acompanhei todo esse processo. E aí, Bruno vira prefeito. E ele diz assim: quando eu me eleger, você vem comigo. Aí, aquele cavalo selado que passa 2 vezes na porta. Eu digo: agora eu não posso, agora eu já vivi a experiência da iniciativa privada, né? Vivi a advocacia criminal por um período longo, então agora está na hora de eu entrar na gestão Dá pública. tempo de advogar ainda, não? Na verdade, não dá tempo de advogar, mas todo o arcabouço de construção de 20 anos de atividade nos mostra o mecanismo do funcionamento para o poder público. Claro, Então, claro. eu me sinto, eu todo dia digo assim, eu agradeço muito ao convite do prefeito e agradeço a Deus, primeiramente, que me fez ter toda essa base para compreender Certeza. o modus operandi e agora sim poder chegar, e a sua pergunta está à frente da diretoria desde 2021, desenvolvendo a construção de decretos, né, portarias, em prol de algo que está vinculado também ao direito criminal, né? Porque quando Claro. você vem com a pauta da violência contra a mulher, você trabalha com a política pública, mas você trabalha com o sistema de justiça também. Então, diariamente em contato com o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, Polícia Civil. Então, é como eu disse no começo, nada é por acaso, né? A construção. Nada por aí. Deus fez o caminho. E essa formação Certinho. jurídica, e obviamente, são duas coisas, né? Eu costumo dizer isso assim. Primeiro, o conhecimento técnico que você tem, e o direito ajuda muito na Com questão política, e certeza. direito administrativo, direito penal, direito constitucional, processo legislativo, você aprende na faculdade de Com direito. Então, certeza. é uma formação, e eu Sim. acho que Neto tem muito isso, né? Assim, Muito. Neto e Bruno também, né? As pessoas têm algum conhecimento, alguma formação Bruno é jurídica. professor, é mestre em políticas públicas e é professor Pela de direito Católica. administrativo. Não, ele é mestre pela Universidade Federal da Bahia. É porque na Católica tinha uma linha de pesquisa dessa. Ele é da Federal e lecionou, agora está afastado, mas Claro. lecionou por algum tempo o direito Direito administrativo. administrativo. Então, tudo isso, né? E a Ajuda. vivência da sala de aula também nos deixa atualizado Claro. o tempo inteiro. E uma outra coisa, relacionamento, né? Porque Com o relacionamento, Sim. além do conhecimento, O networking, funciona muito. né? Networking. Você falou no início que ele era seu amigo, foi o que juntou, né, as peças. O cavalo passou salado 2 vezes. É. A segunda vez. E me conte aí, como a gente poderia definir tecnicamente violência contra a mulher? E é só o homem que pratica violência com a mulher? Como é que a gente categoriza isso? E já vou fazer outra pergunta. Como está o cenário da violência contra a mulher na cidade de Salvador? É bom desmistificar essa questão da violência contra a mulher, né? Eu sei que a mídia exerce o seu papel e é importante, mas muitas vezes a informação ela é direcionada para que as pessoas no senso comum achem que a violência contra a mulher é praticada apenas do homem para com a mulher. Não. A violência contra a mulher ela tem a mulher como a vítima, né, da violência, mas o autor da violência pode ser tanto um homem quanto uma mulher. E aí, né, didaticamente falando, essa violência ela é domiciliar, familiar e íntima. Então, nas relações em que a gente apenas coabita no espaço, mas não tem nenhum vínculo com a pessoa, Domiciliar. a domiciliar. A familiar tem os laços consanguíneos, de parentesco e de afinidade, e eu brinco, né? Quem casar aí 10 vezes vai ter 10 sogras, tá? Tecnicamente não existe Tecnicamente isso. não se rompe, o direito civil não rompe esse vínculo, assim também para os demais vínculos de afinidade, né? Que bênção. Que é o cunhado, a cunhada, vai viver com a sogra.
E os íntimos de afeto. Hoje, a relação, ela já não é mais de contato. As pessoas praticam e se relacionam virtualmente. Então, uma pessoa que nunca viu outra e pratica sexo com ela, né, constantemente. Ah, Fernanda, e como é que vai acontecer uma violência Sexo no virtual. ambiente virtual? Simplesmente você resolve pôr um fim nessa relação e a pessoa diz, olha, sabe aqueles vídeos, aquelas fotos, eu vou disparar todas, né? Vou mandar para... muitas vezes é um relacionamento extraconjugal. Ah, vou mandar para... Tem um nome isso, não tem um nome? Tem o nome. Tem, que foi a lei de Carolina Dickmann, que eu Isso, esqueci agora o mas acho que tem nome. um nome esse Tem negócio um de nome. você divulgar, é um anglicismo, inclusive. É um negócio de você divulgar ou Eu estou só ameaçar ou com divulgar. stalking, mas É, stalking é stalking é perseguição. Stalking é Mas perseguição. a gente Você vai vai se lembrar. lembrar. A gente vai Durante o lembrar. programa a gente vai chegar. Então, didaticamente, a gente precisa dividir essa violência para que não vire o senso comum. E aqui é um canal de comunicação. Eu Claro. costumo dizer na política pública que a informação é a mola propulsora para transformar, né? Porque se você tem a informação segura, você acaba não entrando no relacionamento abusivo, ou se você já está, você consegue, né, entrar na rede para ter a devida proteção. E você não se cansa muito caminhando, né, para encontrar, em verdade, essa proteção. Então, a informação é fundamental e desmistificar. A única vítima é a mulher, mas o autor da violência pode ser tanto uma mulher quanto um homem. Claro. Sobre informação. A gente bateu um papo aqui antes e tem uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu falei com você, eu falei, não é não, né, Fernanda? Aí ela virou, não, não só não é não. Me explica isso daí, por favor, que eu acho que vai ser... Não é não a campanha nacional, né, que fala justamente do limite. E esse não é não já está sendo repensado para o sim é sim, em que a mulher se coloca e diz a vontade dela, né? E quando o não é não ele é pautado, é justamente para entender que não se pode e não se deve pautar a mulher como nos idos de 1919, em que nós éramos tratadas como um objeto, como uma coisa. Na perspectiva do Na Código de perspectiva 16, do... né? eu falei errado, né? Falei 19, mas é Código 16. De que se podia tudo, inclusive a violência, em que o Estado, Guedes, ele privatizava essas relações. De dentro da porta de casa para dentro, o Estado não intervia. Então, o pai, o namorado, o marido, a mãe, podia fazer o que quisesse com aquela mulher. Então, quando a gente vem agora para análise contemporânea, em que diz que a violência contra a mulher é violação de direitos humanos, e a Convenção de Belém de 1994 prima pela eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, o não é não realmente consolida, né? E vai para todos os espaços, inclusive legislativo. As leis hoje, os ventos, eles vêm mostrando quando tira a legítima defesa da honra, né? Que não pode mais ser alegado. As leis que vêm para fortalecer não só as políticas de proteção à mulher quando ela é vítima, mas também as políticas de equidade de gênero, para que a mulher esteja, né, em espaços de poder, em pé de igualdade com o homem, porque não é sobre ser mulher ou ser homem, é sobre habilidade. Claro. Estamos aqui conversando, eu sou uma mulher e vocês, né, se autodeclaram enquanto homem. Então, é sobre isso. E, assim, e tem um grande caminho a ser perseguido. Agora mesmo a gente está, enquanto gravamos esse programa, acompanhando o julgamento do STF lá, dos atos do 8 de Rio de janeiro. Janeiro. Suprema Corte só tem uma mulher. Tinha duas, Rosa Weber se aposentou, o governo até agora não indicou ninguém, né? Tá lá a vaga. E Não, ao que parece. Minto. Eu acho que Zanin foi indicado também e houve uma pressão à época da indicação de Zanin, porque Zanin já foi indicação de Lula. Já foi a indicação de Lula. tem Era pra ter mais sido próximo. indicação de Lula. Você vê, não tem um preto, Não. não tem um quilombola ou índio e só tem uma mulher. Olha, E Na Suprema Corte que define os rumos de alguma forma do país. eu estive agora na conferência
Estadual da Mulher, né, que foi no Fiesta. E a conferencista, que é uma jornalista e professora da PUC, que é a Rosane Borges, ela trouxe toda uma construção dessa fala do governo federal, né, que tenta pautar políticas e falar de empoderamento feminino, mas que, na verdade, na prática, quando foi decidido entre uma mulher e Flávio Dino foi Flávio Dino. escolhido. Claro. E aí ela trouxe na fala dela que não foi o fato de um homem ser escolhido, foi a narrativa utilizada que nos infantilizou, no sentido de dizer assim: Brasil, precisamos conter o fascismo, precisamos de pulso fundamentou forte, Com- precisamos, e para isso precisa ter um homem branco para trazer essa segurança nacional. Então, o que é uma bobagem. Até porque o checkmate quem deu, inclusive, foi Carmen Lúcia, né? então Nossa, sim, sim, sim. quando Na instrução. Né? Rosane Borges ela traz isso, é o cenário entre a prática, o real que Sim, acontece sim. e a A falácia. e a retórica. Discurso prático. Exatamente. Então, o discurso ele precisa estar associado na prática, Claro. para que mais mulheres estejam ocupando Claro. espaços de Como está o poder. nosso congresso hoje, por falar nisso, doutora? O Desculpa. Congresso hoje, a nova lei eleitoral veio aí dizendo que nós continuamos sendo cota em 20%. É. Então, não é cota. Não é Mulher não é cota. Primeiro que não é cota, Mulher não é representatividade. Em verdade, o correto seria paridade. Não é cota, é paridade. Seria algo além. Algo além. E pensar também nessa construção de educação. Porque quando a gente percebe que a maioria do eleitorado é mulher, né? Somos 53%. Era isso. E são os homens que são eleitos, tem alguma coisa também, né, que não está comunicando para que esse voto chegue na mulher. Não só a representatividade, mas o que eu ouço muito. Eu tenho que ir nessa guarnição só de homens ou só de mulher, e cadê o homem? Então, talvez toda a nossa construção cultural e de educação, em que pautava a segurança, a palavra, a firmeza em homens, isso tudo precisa de ser desconstruído para que a imagem de mulheres, né, essa credibilidade em nós mulheres, elas estejam em voga. Muitas vezes pode ser por isso, né? Porque por muito tempo o discurso validado é que um homem, né, com paletó, como está aqui, né, Marcelo, Alessandro, desculpe, na figura, né? Masculina. Exatamente. Relaxa em relação a Marcelo. Olha, peraí, tem uma Marcelo, coisa aqui, olha. Pode ser bate-fundo, tá tudo certo. Não, agora ele vai para ele. Você agora tirou, porque a gente está sem terno aqui. A gente foi também. Sofremos vítimas, somos vítimas representando a figura masculina. Exatamente. Então, essa figura que nos pautou por muito tempo. E quando você pergunta como está Salvador, quando o prefeito ele assume, ele coloca, né, essa representatividade forte à frente das pastas. Então, o primeiro escalão e o segundo escalão, ele vem pautado de inúmeras mulheres. E não só pelo fato de ser, né, a figura de mulher, mas mulheres técnicas. Isso é uma construção ainda, Alessandro, para 2028. Percebeu? Ainda para 2028. Você está na curiosidade. Eu acho que seria uma ótima. Adoro, Ana Paula. Conto com ela nos eventos, a forma como ela fala, como ela seduz com a forma dela. Ana foi nossa colega de faculdade também, né? Nossa contemporânea de faculdade, e é sobre ela foi isso. Da UXSAL também? Foi da UXSAL. E é sobre isso. É uma mulher, né, que está ali, né, exercendo com maestria o seu mandato de ser vice-prefeita e trazendo toda essa perspectiva para nós mulheres que estamos também na gestão. Então, quando você pergunta de Salvador, o prefeito tem, né, investido cada vez mais para que as políticas para as mulheres elas se consolidem. Então, hoje nós somos
é um município que temos a maioria das políticas, né, que estão na Lei Maria da Penha e em outras legislações consolidadas. E isso é bom quando nós, por exemplo, somos convidados pelo Senado Federal para sermos representantes do Observatório Municipal que tem os dados com relação à violência contra a mulher. É um case, Salvador é um case. Salvador é um case. Hoje, aqui em Salvador, nós temos o Observatório que foi, né, representar lá em Brasília, no Senado Federal, o Observatório da Defensoria Pública, que acaba sendo um estadual, né, mas acaba claro. que a sede aqui em Salvador, e o município de Salvador. Porque quando a política pública ela foi criada no decreto 35.220, o observatório veio junto, porque não existe política pública de qualidade se ela não é devidamente monitorada. Então, é necessário produzir dados locais e analisá-los junto com o dado da segurança pública. Porque até então, o que é que os municípios se pautam? Principalmente com relação à violência contra a mulher, os dados da segurança pública. Mas Salvador entendeu a necessidade de produzir dados também. Por quê? Porque nós acolhemos, nós atendemos, nós prestamos serviços e conseguimos quantificar a importância desses serviços para a redução, né, da violência e o monitoramento para saber o que deve ser ou não mantido e o que deve ser melhorado. E quando a gente compara que de 2024 a 2023 houve uma redução de 55% dos índices de feminicídio na capital, isso tem muito da construção da política pública local, em que tem Casa da Mulher Brasileira, 3 centros de referência, um núcleo de enfrentamento e prevenção ao feminicídio, Botão Lilás, Patrulha Guardiã Maria da Penha, a única do país que faz o acompanhamento 48 horas, corpo a corpo, da mulher em situação de risco de morte, né? E quando a gente pega isso comparado com a Bahia, que são 417 municípios, faça a conta. 417 municípios, 15 DEANs, sendo que 2 estão em Salvador. 417 municípios, 35 centros de referência, sendo que 3 estão em Salvador. Inclusive, o mais antigo da Bahia, que é o Loreto Valadares, que completa esse ano 20 anos, é anterior à Lei Maria da Penha. Quando você pega que a Bahia inteira só tem 3 casas-abrigo. E no interior, que a violência come no centro. E aí, é isso. A capital, ela vem reduzindo, e é por isso que está puxando os índices da Secretaria da Bahia, né, em relação à Secretaria de Segurança Pública, e o interior vem numa crescente. Isso é uma boa bandeira política, viu? Inclusive, para a eleição do ano que vem. E isso perpassa também por dinheiro. Não se faz política pública para qualquer coisa, nem educação, nem saúde, nem mulher, se não tiver dinheiro. Claro, não tenho dúvida. Nanda, para os leigos, qual é a definição do que é feminicídio? Feminicídio é crime. Feminicídio é o crime em que a mulher é morta pelo fato de ser mulher. Então, pela condição de ser mulher. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher pode estar andando na rua e um ser aleatório vem atirar nessa mulher. Isso não é um feminicídio, isso é um homicídio, certo? O feminicídio tem que ter a condição dela ser a mulher. E é o que a gente vê hoje muito, né, noticiado. Aí sim, em sua maioria, o observatório já mostrou os dados de 2024, 2025, ele mostra que quase 90% das mortes de mulheres, aí ligado ao feminicídio, a maioria é praticada pelos maridos ou companheiros, em casa e com uso de faca. Então, quando o homem, né, aí nesse recorte, quando o homem ele mata uma mulher, né, que é a sua companheira ou a sua esposa,
é um feminicídio, porque ele está matando pelo fato de ser uma mulher. E muitos relatam, Guedes, que não é porque não ame, né? E aí eu me pergunto, que amor é esse? Mas é porque não suporta viver sem que aquela pessoa se adeque àquela vontade. Seja o objeto. Seja o objeto, É. né? Seja o É aquela objeto. coisa do A pátrio dor é poder. tão grande, a dor é tão grande que eu preciso eliminar. E aí está vendo uma outra coisa, que é uma questão de saúde pública, no momento em que ele se mata. Então, o anuário do ano passado mostrou isso, e o anuário desse ano também mostrou que eles estão matando as mulheres e estão se matando. E aí a gente já vê que as pessoas, elas estão com a saúde mental comprometidas, né? Porque você não tira a sua vida do nada. É. Né? Então, é a saúde pública. A gente capacita muito os atores da saúde, porque muitos acham que está subnotificado, a mulher vai para a delegacia, ela vai na delegacia no último caso. Primeiro caso, ela vai entrar na unidade de saúde. Então, os maiores números de violência, eles entram pelo sistema de saúde. É a mulher que está 10 vezes com dor de cabeça, é aquela que o açúcar está alto. Então, não é sobre a diabetes, é sobre a violência. É aquela que vai com a perda do dente. Então, o dentista é o profissional habilitado para verificar ali que ela não perdeu o dente por má higiene. Ela perdeu o dente por um fator externo, que foi um trauma, e que aquilo é violência. E que ela precisa ser sensibilizada a procurar um caminho para sair dali. Você sabe que tem pouco tempo, estava batendo papo com o Alessandro, aí ele me liga, por que é a próxima pessoa? Eu falei, Alessandro, a gente tem que trazer, eu tenho uma amiga, Fernanda Cerqueira, que ela trabalha com essa parte de contra a violência da mulher, porque é um assunto que está na mídia o tempo inteiro, e parece que agora a coisa veio à tona de forma, não foi de trazer essa mulher que foi agredida com 60 socos, namorado, depois teve outro, um cara bateu a martelada. É um assunto de uma urgência, até né? de comentar essa notícia, foi notório, fato público notório, jogador de Sim. basquete. Eu queria só dizer o seguinte, não está só na mídia, está dentro de casa, como a Fernanda falou, de 80% são os maridos, os companheiros que fazem. E às vezes, e aí eu queria agradecer, inclusive, a minha participação no grupo Vida de Bioética, lá de professora Mônica Guiar, que foi sua orientadora. Quero mandar um beijo, professora Mônica, um beijo. Dessa possibilidade, porque é um grupo de bioética, mas de uma maneira geral, tem inclusive a corrente da bioética feminista, né? E eu tive acesso, e é um grupo eminentemente feminino, e tem várias feministas, e você fica aprendendo coisas, e é toda a questão da educação e da ilustração, que você antes não se atentaria. Por exemplo, as pessoas negligenciam o fato de que um marido, um companheiro, que quer ter relação sexual com a mulher, e a mulher nega, e ele fica insistindo, porque é sexta-feira, tomei uma, ela sabe que é o meu dia de fazer amor. E ela não quer, independentemente do motivo que seja, e ele insiste. Isso é uma violência doméstica, não é nada. Você é advogado assim como eu. E tive essa oportunidade. Teve essa oportunidade. Mas a função do podcast é essa. Assim, exatamente. As pessoas precisam saber que essa relação não consentida, ainda que seja com a pessoa. E aí que eu vou buscar, né? Por a gente ter essa formação. A gente aprendeu no direito civil os deveres do casamento. E dentre os deveres, ou o quanto o direito civil no Código 16 nos oprimiu, eu estudei pelo Código 16. Quando eu me formei, é que veio de 2002. Que saiu de pátrio poder, veja como era. Era pátrio poder. Era o poder do pai de mandar na família, nos descendentes, na mulher. A mulher é uma coisa. Aí muda para poder familiar. Porque não tem uma modificação muito bonita no Código Civil de 2002 em relação a essa perspectiva. E quando a gente estuda o casamento, né, que não se sabe se é um contrato, se é uma instituição, e fica naquela... os dois. Né, os dois, aquela briga de doutrina, tem lá deveres do casamento. Deveres, E um dos deveres do casamento até então era a prática da relação sexual. Para se consumar o casamento, a prática da relação sexual. Então, esse contexto trouxe, juntamente com o pátrio poder, eu faço com você o que eu quiser.
e quando, na verdade, não. Não. Porque vem aí, né, a análise da nossa liberdade sexual. E aí, Alessandro e Guedes, também isso vem muito da compreensão do corpo também. Algumas amigas minhas já relataram que viveram casamentos, né, né? Como é que eu posso dizer? Não felizes, porque não sabiam o que era sexo. Porque também, nos idos de 1900 bolinha, em que nós estávamos do banco da faculdade, que hoje nós temos entre 46, 47, 48 anos, nos foi ensinada a mulher honesta. Então, a gente tinha que casar virgem. Sim. Então, quando casa uma coisa com a outra, são pessoas, né, mulheres inexperientes, que vão viver vidas que elas não nem se autoconhecem. Eu fui impedida por minha mãe de entrar na igreja de branco e de véu e grinalda, porque eu casei grávida. Então ela disse assim: isso não pode. Olhe o machismo impregnado. Olha a construção. Sua própria mãe que... Minha própria mãe. Então eu entro na igreja de um traço, off-white e sem véu e grinalda. Por quê? Pelo fato de eu não estar mais virgem e estar grávida. E um traço também da perspectiva religiosa também. Da perspectiva religiosa. Eu não sei, você casou na igreja? Casei. Você fez o curso? Casamento foi lindo, velho. Fiz. Foi Nossa, a gente tem não que se conhecia. fazer. Eu fiz no Tem que curso. fazer e o sujeito que fez o curso foi lá na Paróquia da Vitória. Sim. Era um casalzinho. Aí o casalzinho já começou assim, ó. Eu também sei fui lá na que- Paróquia da Vitória. Eu sei que vocês não estão nem aí pro curso, mas é o seguinte, vocês resolveram casar na igreja católica e para E tem que casar, fazer. tem que fazer segundo. Então preste atenção. Aí eles vão falar aquelas coisas, tem coisas que são constrangedoras até, né? Mas, assim, faz parte do rito. E eu acho o rito, sou católico, não sou praticante e tal, acho que o rito é um rito bonito, é muito interessante, é muito legal, mas quando começa a ter esse tipo de interferência... Os dogmas não os podem dogmas, oprimir. Não podem Tem oprimir. um momento que dá, no curso que eu tomei, ele falou: a única coisa que anula o casamento é a não consumação do ato sexual. Que você pode anular perante Deus. Se não tiver o ato sexual, você pode anular o casamento perante a igreja. Aí eu fiquei assim, eu falei... Do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, eu tô falando do ponto de vista religioso. E aí, voltando para seu exemplo, o dogma não pode oprimir. Então, quando a gente percebe toda essa construção, mulheres estavam sendo estupradas no casamento, porque a liberdade sexual é também de dizer: eu não quero praticar sexo nem com você, que é meu marido, nem com qualquer outra pessoa, porque o corpo é meu, você não é propriedade do meu corpo. Você não é dono do Você não é dono do meu corpo, né? É o sim é sim, é o não é não, também dentro do casamento. Mas você dizer isso ao marido, sim. E talvez, né, esses cursos já precisem passar por uma reciclagem. Claro. Que as pessoas saibam e entendam que não é a relação sexual que vai definir, né, o casamento. Eu acho assim, se eu conheço o STF, pelo menos as decisões do STF, eu acho difícil essa interferência, apesar de concordar com você, porque é uma coisa dentro daquele culto, daquele formato. É o que o senhorzinho vai dizer. Não, você escolhe, você vai casar de branco na praia. Na praia. Você quer casar dentro da igreja tem que ser assim, Mas, assim. a estatística, nós temos um BI. Só concluir rapidinho, me devolva a palavra. Por exemplo, em relação a sacrifício de animais. O STF entendeu, apesar de ter toda aquela questão com... Candomblé, eu acho que tem. Não, é com a vaquejada. Ah, sim. O sacrifício de animais dentro da religião do candomblé é permitido. Sim. Aí, assim, o STF tem essa tendência de, olha, dentro disso eu vou respeitar a questão, mesmo que seja um negócio que é uma violência. Você já viu? Com certeza. Eu já vi. É um negócio, Não, o cara nunca pega vi, o não. negócio, mata o bicho, joga o sangue em cima do santo lá, é um negócio... É para você que não está acostumado a ver um animal ser morto, tudo bem que não difere muito de alguém que vai Sim. matar uma galinha para comer. Sim, e depois a galinha é comida. Isso tem que ser dito. Mas, assim, é uma cena que é aquela coisa de colisão de Sim, direitos da direitos, Constituição, né? só pesar. Então, eu acho que, nesse caso,
E eu acho que o STF não interferiu. Mas o STF precisa pegar os dados de violência contra a Claro. mulher. E nós temos um BI, por exemplo, em tempo real da Casa da Mulher Brasileira. E aí é o quê? BI é um painel Assim, em tempo real, sim. né, dos atendimentos, dos serviços, do perfil das assistidas que adentram, por exemplo, dentro da Casa da Mulher Brasileira. E lá mostra que nas religiões cristãs é que há o maior número de mulheres em situação de violência, que são as católicas, as que se autodeclaram católicas e se autodeclaram protestante. É aquela fala, bote o joelho no chão. Mas não é bote o joelho no chão para você orar e manter o seu casamento com violência. Porque eu Claro. acredito que na religião que pauta o cristianismo, né, Jesus não é morte, Jesus é vida. Claro. Né? Jesus veio ao mundo para nos libertar das violências e não Exatamente. permitir que você fique no joelho no chão apanhando. Exatamente. Então, há também, Alessandro, nessa questão religiosa que se pautar as novas falas, né? Entendi. De que a mulher está sobre o jugo do marido. Essa construção está escrita na Bíblia. Mas como é que isso vai ser interpretado? É para que o marido pratique violência contra ela? Não. É para que juntos eles possam edificar o lar. É. Então, é a construção de valores enquanto seres humanos. A gente não está falando aqui de homem e mulher. Nós estamos falando de pessoas humanas. É Claro. violação de direito humano. É. E ninguém tem o direito de matar, né? Pelo Subjugar, contrário, claro. subjugar Claro. ninguém. Claro. E, pelo contrário, o Brasil é pautado pelo princípio da solidariedade. É. Eu tenho que cuidar de você, você cuidar de mim, eu tenho que cuidar de Guedes, Guedes cuidar de mim. E ainda mais nos laços parentais. Se a gente for por laços de família, ainda mais. É. Ainda mais. Assim, eu concordo. Acho que tem um grande caminho a ser feito, até mesmo porque recentemente, você vê, a possibilidade formal da pessoa se separar, legal dentro do Código Civil, a alteração só foi em 2010, tem 15 anos. A despeito do. É tudo recente. muito recente. Acho que tá, A urgência do tema. engatinhando. Claro, claro, a gente está engatinhando. Mas é muito importante essa perspectiva que a Fernanda traz de parar de tratar como objeto, né? Como essa distinção. E aí a gente pode, tanto que a Secretaria para Mulheres, Infância e Juventude, né? Pode ampliar isso para o menor, pode ampliar isso para a perspectiva de raça, para a perspectiva da igualdade como um todo e de proteção para esse grupo vulnerável social. E a Assim, não- própria Lei Maria da Penha ela já altera a LDB. Ela, lá em 2021, ela diz que nos currículos escolares nós temos que pautar isso na perspectiva de direitos humanos. Então, tanto na escola pública quanto na escola privada, desde lá que eu já não sei nem mais como é essa construção, é da infância, né? Porque a gente foi diferente. Sim. Né? Hoje eu me bato com minhas filhas, que eu tenho duas adolescentes, uma de 15 e outra de 13 anos, e aí tem o ensino fundamental. Ah, isso eu tô perdido. Não. Como é? Isso é um absurdo. Isso eu tô completamente Então, perdido. desde o início, desde o pequenininho até o ensino médio, tem que estar nos currículos, né, de forma transversal, a análise da perspectiva humana para a equidade de gênero e a quebra de violência. E aí tem um vídeo no YouTube que eu gosto muito, que é uma dinâmica que é feita, em que colocam crianças, meninos e meninas, para catar bolinha e colocar nos vasos. E aí, o final, a Pro faz assim: aqui seu prêmio. Aí dá um menino um pote cheio de bala e a menina um pote com 2 ou 3 balas. Aí o menino olha, a menina olha e pergunta assim: mas por que ele vai ganhar mais se a gente trabalhou e fez a mesma coisa? E aí as falas, elas são, né, bem interessantes. E aí na escola você diz assim: isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, vai jogar o grupinho de menina ali, vai jogar... Até na escola, e também... E até na escola, ou melhor, deve se iniciar na escola toda essa construção. E menina pode vestir azul, menino pode vestir rosa, e menino pode vestir azul, e menina pode vestir rosa.
Não é sobre A a cor cor. define, É. A cor não me define. O que Claro. define é o que está vinculado a ela, né? Claro, claro. Dizer que você não pode chorar, Agora- que você não pode chorar. Agora, essa coisa da violência, voltando à coisa da violência, pegando um dado histórico, eu vi uma palestra uma vez do filósofo francês Luc Ferry, e ele falou um negócio interessante. Ele, em uma defesa capitalista, ele falava assim: se você parar para observar, a liberdade da mulher começa junto com o capitalismo, porque quando a mulher começa a ganhar o seu próprio dinheiro, é que ela pode começar a falar: eu não quero, eu me sustento, eu pago minhas contas, então eu não quero, eu posso. Então ele pega essa luz do A capital emancipação financeira. E aí você vê hoje, a gente falou que tudo isso que a gente está discutindo é recente e é recente. E eu pego vários casos de violência doméstica, tem essa coisa do assombro masculino diante da mulher. Porra, ela estava vestida assim. Teve um caso em Campinas, porra, não trouxe esse caso, mas eu não sei se vocês lembram, foi no interior de São Paulo, também posso estar errado sobre Campinas, de um homem que matou a mulher e filha, e escreveu uma carta dizendo: eu não suporto mais esse mundo que as meninas ficam de shortinho, dançando e não sei o quê. Sabe, era uma carta ultra machista. Ele achando que era alguma coisa de moral, uma coisa correta, ele tinha acabado de cometer um crime, um assassinato da família, era um absurdo, era hediondo de todas as formas, mas ele via esse mundo em transformação. Se o Luc Ferry está dizendo que é de 1950 para cá, essa coisa da entrada da mulher no mercado de trabalho, isso tudo é muito recente. Na cabeça do violento, que não consegue acompanhar essa coisa do. Isso tem impacto esses choques, essas transformações culturais que a gente vem passando. Como é que é isso daí? Ela tem um impacto, né? Porque a quebra do paradigma cultural, quando ela começa a ser abordada, você vai encontrar alguém que está ali já fechado numa caixinha, de achar que homem veste azul, menina veste rosa, eu acho. e que não quer essa interseção. E quando ele não quer essa interseção, eu costumo dizer, toda relação tem um momento de tensão, mas a relação ela não pode ter a violência. E quando você traz que a mulher ela precisa ter sim a sua autonomia financeira, massa, mas ela precisa também ter a sua autonomia emocional. Ela não precisa ter o dinheiro, né, e ser uma mulher sozinha. Olha o que eu quero, porque a sociedade vai dizer a ela: ah, você tem dinheiro, tem isso, mas você é mal amada, você é uma mulher que, né, está fechada para o mundo. E ela também não precisa ser uma mulher dependente. Então, essas rupturas, essas construções também precisam acontecer. Se a mulher não quiser ter filho, é uma opção dela. Claro, Porque a sociedade impõe que a mulher tem que casar. claro. Não, primeiro ela tem que arrumar um homem. Depois que ela tem que casar. Depois que casa, cadê o filho, né? As falas. Aliás, recentemente só que modificou, porque antes, para fazer um processo de esterilização, Eu fiz isso. Meu marido a teve que mulher. Você assinar. fez isso. Eu fiz O isso. marido tinha que Eu fui assinar. pro cartório pro meu Veja, marido o corpo assinar. da mulher. O marido tinha que assinar. Que onda da porra. Porque Absurdo, né? a gente tem que Foi pautar. ano passado, eu acho. Tem pouco tempo. Eu acho que Isso tem não uns tem 2 mais ou de 3 2 anos. anos. Não tem mais Eu do que. assinei minha filha de 13 anos. Eu fiz a laqueadura. Aproveitei o parto para poder Claro. fazer. E para isso eu tive que ir para o cartório com meu marido. Ele teve que dar autorização para fazer a laqueadura, sendo que o corpo é meu. Louco. E aí, eu voltando para isso, para quê? Para dizer que esse imaginário de que a mulher independente ela está livre de violência, ainda não é bem assim. Senão a gente não verificava juízas, Que sofrem a violência. delegadas, Eu quero fazer uma desembargadoras pergunta nesse que sentido também. sofrem violência, porque elas têm o empoderamento do dinheiro, do trabalho, mas elas não têm um empoderamento emocional e social. E convivem ali naquele ecossistema, vivenciando violência, sendo abusadas, e tudo isso não é sobre o dinheiro, não é sobre a independência, é sobre algum vínculo emocional
que, né, a limita de sair daquela condição. Então, eu concordo quando você fala que todo esse movimento foi bom para que a gente saísse, a gente fosse visibilizada, a gente tivesse nosso espaço de trabalho, recebesse o nosso dinheiro, mas como é que o homem em casa, ou que dentro da relação de trabalho, ele vai me enxergar? E aí você trouxe uma fala que eu ouvi no Agosto Lilás, que a gente capacita vários espaços. Estamos capacitando agora empresas de ônibus, porque estamos inserindo mulheres no transporte público. Nós ofertamos a mudança de categoria, primeira habilitação, ofertamos a possibilidade dela trabalhar dirigindo ônibus, o BRT. Hoje, você pegar o BRT, já vai lá avistar mulheres, né, na condução. Mas não é só ofertar o emprego, a gente tem que escutar e saber por que que ela não tem esse interesse muito grande de estar no transporte público, porque a família não quer, porque o marido não quer, porque ela cuida de alguém. Então, essas são as 3 primeiras falas. E eu não posso ofertar um emprego, Guedes, que ela vai ser violentada lá dentro. Porque o mínimo que a gente ouve é: não é possível, 5 horas da manhã, uma mulher de short curto entrando no ônibus, Sim. ela não quer ser abusada? Eu falei, como assim? Isso é um absurdo. Até hoje a gente... Como assim? Quando um homem entra no ônibus de sunga, com a prancha na mão ali no Porto da Barra, tem alguma mulher que vai assediá-lo? Então, a gente vai para as empresas para mudar a visão, a lente também, para que ela permaneça naquele ambiente. Ela receba a remuneração, mas seja liberta de todas as formas de violência. Eu acho assim, eu vou dar um prognóstico meio bom, meio ruim. Tá. Eu acho que uma parte da população, o trabalho da secretaria, seu trabalho, vai conseguir trazer as luzes. Mas tem uma parte que é só quando a geração acabar, é só quando a geração morrer. Eu sou cético em relação a isso. Eu Sim. conheço, assim, essa turma mais velha. Hoje, pronto, hoje de manhã você tá na praça surfando. Os caras surfando teve os coroa, mais velho que eu sou coroa. Mas os caras 10 anos mais velho que eu. Pegaram 60, 55. Aí só porque um amarrou a camisa atrás de surf, assim, deu aquele nozinho, amarrou. Aí o cara meteu isso aí tá parecendo. Aí, discurso completamente homofóbico. Sim. Assim, essas pessoas que têm essa coisa da homofobia, do machismo, na cabeça, elas não vão, eu acho. Me corrija se eu Posso estiver te contar errado. uma coisa? Claro, eu acho que elas são, pouco sensíveis ou insensíveis a um processo de modificação. Me E, corrija. mas e só complementando o que o Timbo está falando, e acha tudo isso um mimimi das mulheres. Mimimi, É um mimimi total. A Lei Maria até. da Penha não deveria existir, Sim. criminalização da homofobia, maluquice do STF, todas aquelas coisas. Vai lá. A gente educa de 2 formas, né? A preventiva, no momento em que o sujeito é convidado a ouvir esse podcast, por exemplo, e mudar a visão dele. Mas a gente pode educar também pela Na paulada. educação. Na paulada? E não é Punitivo, bater, também não, tava de jeito esperando uma nenhum. Não, punitiva. de jeito Você nenhum. falou palavra, Não, sendo punitivo. pelo amor de É porque a Deus. justiça tem uma espada. O Não, que eu estou dizendo é o seguinte: não. seria Não. a violência institucionalizada do Estado. Pronto. Mas aí nós temos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça. E quando as medidas protetivas elas são expedidas, esse autor de violência é encaminhado para aqui, ó, tá vendo? Na busca da erradicação da violência contra a mulher, o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção, tá vendo? Enfrentamento e Prevenção à Violência contra a Mulher, o NEF, reeduca autores de violência e busca a redução da reincidência nessa forma de violência. Não, eu Então, acho o que é o ótimo. NEF? Agora, Deixa eu só explicar. Onde aqui? Quando a medida protetiva... tá Ali, pronto. aqui. Aí. Quando a medida protetiva, aqui, ó, que eu li para Maravilha. Quando a medida protetiva é expedida, não adianta só. E aí, ó, você que precisar solicitar uma medida protetiva, não esqueça de requerer lá que o autor de violência seja encaminhado para o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio, porque ele vai passar ao menos 1 ano e meio, juntamente com o município de Salvador, sendo reeducado através de grupos reflexivos com facilitadores da Guarda Municipal, em que ele vai ser
reensinado a comunicação não violenta, ao sexismo, ao machismo, ao que é violência contra a mulher, ao autoconhecimento, o que é valor, né? O que eles têm de valor, o que eles podem perder. Então, esse processo de reeducação hoje mostra que a reincidência é de 3,4. De 49 homens, somente 19 reincidiu. Então, quando você vê sniper da polícia, major, juiz, defensor, gari, pessoa autônoma, que não tem ocupação, sentados em roda, são grupos de 12, de 10 e 12, todo dia, né? Uma vez na semana, lá no município, pergunta o que o município tem a ver com isso. E eu ainda não fui intimado da medida protetiva, eu ainda não fui ouvido na delegacia, não tem processo, e o que eu estou fazendo aqui? Ó, que bom. Né? A política pública é o Estado encontrando você antes que o sistema de justiça formalize o inquérito, formalize o processo, porque a medida protetiva foi expedida, tem lá encaminhamento para o NEF. E você quer melhor? Quando ele chega no NEF, ele recebe uma cartinha para levar para o trabalho, para dizer que naquele dia, naquele horário, não está trabalhando porque está no núcleo que tem relação direta com a violência contra a mulher. Isso gera exoneração, isso gera abertura de processos administrativos, empresas que têm o ISD consolidado, demitem. Então, como eu digo, hoje o sujeito, a idoneidade dele não é porque o indivíduo ele tem algumas caras. É um excelente colega de trabalho, mas é um capeta em casa. Então, as práticas de casa, elas vão refletir agora diretamente nos ambientes sociais. Então, é aquela pessoa que tem uma medida protetiva e está sendo acompanhada pelo NEF. Claro, massa. E vê outros homens, espetacular. E vê homens que muitas vezes não estão no contexto social dele, relatando práticas iguais, né? Ou distintas, mas ambos ali discutindo as suas vivências. Então, o NEF é uma reeducação maravilhosa. Pegando só isso daí que você está trazendo, eu fiz uma pergunta para a Nanda, que eu acho que você já deve ter escutado isso. Nós, homens, aqui a galera, Rafa, Jojo, a pergunta que eu escuto de vários homens, quando eu vou, obviamente, tomar o partido das mulheres, defender a causa que eu acho importantíssima, por isso que a gente trouxe você aqui, o cara vira, mas Sabrina, você não está achando exagerado? Tudo hoje é estupro. Eu falo, porra, como é que eu vou explicar isso? Nanda, por favor. Explica isso daí. O estupro é um crime, né? Está previsto lá no Código Penal, é quando a prática de ato libidinoso ou a conjunção carnal com a mulher, e para além do estupro também tem a questão da importunação sexual, são crimes que atentam contra a liberdade sexual, né, da mulher. Então, nem tudo vai ser estupro se você respeitar a questão do consentimento, né? Para que eu beije alguém, eu tenho que permitir que a pessoa me beije. Para que eu pratique sexo com alguém, eu tenho que permitir que, né, a prática do ato libidinoso também, passar a mão no corpo, enfim, o que for que atente contra a liberdade sexual, ela tem que ser consentida. O consentimento vai excluir, né, a ilicitude do fato. Assim eu aprendi nos bancos da faculdade. Mas, se não tiver consentimento, dependendo do ato praticado, vai ser estupro. Eu vou contar um caso interessante. Aquele bloco de carnaval chamado Gravata Doida. Você conhece? Sim, Você sabe a origem do nome do Gravata Doida? Não. Pois é, talvez não saia mais. Gravata Doida, eu vi o surgimento do Gravata Doida. E Gravata Doida era aquele negócio que você, nos carnavais da década de 90, de você pegar a menina e beijar à força. Pode ser estupro. Pode ser estupro. Hoje pode ser estupro. E, assim, É o beijo lascivo, né? Já vi, o beijo... Como você deu? A professora Mônica, inclusive, da camisa do Gravata Doida, certamente não sabia qual era a origem. Isso é Gravata Doida. Depois, obviamente, teve uma modificação de significado e virou a gravata e tal.
Mas o negócio do Gravata Doida originalmente era essa coisa Mas tá vendo como como você falou, com o do tempo foi carnaval. mudando. É, A pedagogia do ressignificado. carnaval também, ela vem mudando. Vem. Ela vem mudando. A gente vai para a rua, né, Você tem muito trabalho no carnaval? trabalhamos muito, porque a gente leva a política pública, porque o carnaval ele precisa ter um olhar de gênero. Quando a estatística mostra que a maioria, a maioria das pessoas que participam do carnaval é mulher. Então, desde o olhar da iluminação pública, do banheiro químico. O banheiro químico antes, ele era só um lado de homem e um lado de mulher. Hoje os banheiros químicos eles são alternados. Por quê? Porque se eu boto isolado só para mulher, algum ser que queira, né, praticar algum tipo de violência contra a mulher ali vai ser uma presa Mais fácil. fácil. Mais fácil. E se eu boto alternado com a movimentação de homens e mulheres, você já intimida, né, que praticam. A iluminação não pode ter ponto cego na avenida, né? Por quê? Porque foi o que a gente estava conversando antes. A caminhabilidade, principalmente depois que o carnaval encerra, os camarotes, né? Quem caminha pode ser alvo. Então, a iluminação também afasta. A questão da comunicação visual. Esse ano, o nosso carnaval foi Tô na Rua, mas não sou sua, todo plotado. E tivemos a experiência de realizar um chatbot, que tinha os QR Codes, para que a pessoa aproximasse, caísse no WhatsApp e pudesse ter informações sobre postos, porque o carnaval é uma mini-cidade, então a gente leva os centros de referência para dentro do carnaval, delegacias, postos de saúde. Então, nesse sistema, nessa tecnologia, estava ali toda a rede concentrada. Então, se entrasse uma mulher em situação de violência no posto de saúde, automaticamente o centro de referência, a polícia, estava todo mundo integrado nessa comunicação. E também capacitamos, através da Associação Brasileira do Trade, né, de eventos, o evento foi no Centro de Convenções, a capacitação foi lá também, para que os grandes camarotes que tomam ali a Avenida Oceânica, ali na Barra, ele tivesse internamente as salas de acolhimento, com psicóloga, assistente social e advogado. E nos espaços tivessem a informação. Então, o camarote Brahma, o camarote, vamos dizendo aí, Salvador, com essas salas de acolhimento, com equipe especializada. E isso foi bom. Por quê? Porque intimida a prática Claro, da violência. claro. Essa experiência foi perfeita no Réveillon. Ali na arena do Réveillon, a violência nos dias de festa contra a mulher foi zero. Zero. Primeiro porque a gente, com uma porta de entrada, consegue visualizar a rede, para não achar que entrou, foram 10 casos. Na verdade, não são 10. Na verdade, foram 2 casos em que essa mulher passou por diversos serviços. Então, a gente quantifica pelo CPF. E você consegue visualizar se houve ocorrências em pontos da rede distintos. Então, quando a gente colocou a arena toda com o QR Code, né? O QR Code, e dentro ali toda a rede, a gente conseguiu monitorar e também afastar, porque os autores de violência já disseram assim, poxa, a arena ela está toda de câmera e ela está com os QR Codes na palma da mão, eu vou pensar 2 vezes. E no carnaval a gente trouxe isso. Tal é verdade que nós tivemos, né? Não vou falar apenas, que é horrível, né? Falar apenas. Mas nós tivemos 19 ocorrências contra a mulher. Então a gente lamenta, em verdade, não é o apenas, a gente lamenta que 19 mulheres tenham sido violentadas Mas é um número no carnaval. consideravelmente menor. Sim, esse apenas é quando a gente verifica que o carnaval é a maior festa do planeta, né? O prefeito recebeu o prêmio do Guinness e foram 19 ocorrências. Talvez essas estratégias de comunicação, inclusive com os artistas, falando o não é não, tô na rua, mas não sou sua, Né, eu que foi estava uma na TV campanha que ainda quando comunicou. a gente fazia campanha
a prefeitura e tinha o governo também, Sim. tem toda essa Toda movimentação uma contra a violência, movimentação. porque é um ambiente de vulnerabilidade mesmo para as mulheres, né? O sujeito tá ali, né? Festa, fantasiado, bebendo. O álcool tem um grande papel Não, o nessa. álcool ele não justifica, né? Não, não justifica, Não mas é um justifica, catalisador. mas é um catalisador. A droga, o álcool é um É, catalisador para. Eu queria mostrar aqui, já que a gente mostrou a cartilha, e na cartilha tem um violentômetro. Tome uma atitude antes, isso é muito importante para você que está assistindo o podcast, inclusive, torne esse recorte público. Temos ali 1 hora de gravação, estamos chegando no finalzinho, mas não vou fazer umas perguntas de política para Nanda, ela não sai Ai, daqui. meu Mas eu quero mostrar o violentômetro, porque é muito importante, antes de você propor ou pedir ajuda, você conseguir identificar o que é uma violência contra a mulher. E o violentômetro ele tem 3 categorias. A primeira categoria é tome cuidado, a violência tende a aumentar. Piadas ofensivas, chantagear, mentir, enganar, ignorar, ciumar, culpar ou culpa, desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar em público. Isso acontece demais. demais. Principalmente em festas populares. Demais, Sim. exatamente. O Aí já sujeito vai para uma bebe. gradação de reaja, não se destrua, quando chega num grau superior, que é intimidar, e ameaçar, controlar, proibir, não vai sair, não vai usar essa roupa, né? Destruir bens pessoais, machucar, tapinhas, pancadinhas, brincar de bater. Brincar de bater até, né? É um negócio, né? Bater já não deveria ser brincadeira. Beliscar, empurrar, dar tapa, chutar, confinar. Confinar, cárcere privado, meu amigo. Eu acho que eu colocava logo no próximo. Para baixo, né? Peça ajuda a um profissional. Ameaça com objetos ou armas. E eu acho que é com arma branca, porque as pessoas não têm acesso à arma de fogo. Se tivesse, era tiro. E aí, Ameaçar de morte. o observatório ele trouxe isso, né? Que os índices de feminicídio eles apontam o uso de arma branca, que é a faca de cozinha, aquela faca de É o tramontina, que da tá na mão. tramontina. Sua aqui, aquela Então, é a em única que caso corta de de verdade, diga-se de momento passagem. de tensão, né? Não corra para a cozinha. Isso é uma orientação de suma importância. É o último Caramba. lugar. Por quê? Porque Porque dentro tá- da tá- cozinha você tem todos os Tem essa- utensílios domésticos que viram arma branca, né? A faca, Abuso sexual, violentar e mutilar. Então, peça ajuda profissional. Liga para onde, Timbos? Mostra aí onde o telefone. Aqui, Aqui, ó. procure o centro. São esses os números? Eu quero, não foque muito nos números, Sim. não foque no botão lilás. Eu acho que Botão hoje o lilás. nosso. Onde é que está o botão lilás? Eu mandei para Guedes o Guedes, cadê o botão lilás, botão lilás. Guedes? Cada hora que me surge com um apelido aqui. É, Guedes não deu o botão lilás. Onde está o botão lilás? Vou te passar agora. Porque o botão lilás é hoje, né, a nossa Botão em a você. porta de chamada. O botão lilás aqui. Você manda aqui no WhatsApp? Não, no WhatsApp. Não, eu vou ter que fechar aqui. Mas vá dizendo aí, Nanda. O que é o botão O lilás? botão lilás foi lançado agora no dia 7 de agosto de 25 e é uma ferramenta tecnológica em que você pode pedir ajuda na palma da mão, é o WhatsApp da prefeitura. E no WhatsApp da prefeitura, você tem lá, né, o primeiro íconezinho, que é o botão Vou botar aqui o botão lilás agora. em que você pode. Que Guedes tinha que ter me mandado antes, diga-se de passagem. Maldito Guedes. Você pode pedir uma viatura da Guarda Municipal em caso de violência, assim como ter informação sobre os serviços Agora, municipais. Guedes, se ele tivesse um iPhone, eu não ganho nada da Apple para fazer isso, mas ele é resistente. Ele fica, né? Não, meu Samsung. Me prejudicou. Eu gosto do Samsung. Obrigado. Mas tá aqui, ó. iPhone aí, ó. Mas tá aqui, ó, botão lilás. Botão lilás. Tecnologia a favor da vida das mulheres, disponível no WhatsApp da prefeitura. E aí hoje está sendo muito divulgada essa questão de ligar para 180 e pedir uma pizza, né? São estratégias importantes para. Mas o botão lilás foi um chatbot, uma tecnologia pensada. 180? É 180? Não, ali. Tá. É o WhatsApp da prefeitura. Vou WhatsApp. abrir aqui para você ver, ó. Tá Vou fazer aqui. aqui o caminho. 7198 791 3420. Pronto. Seria bom a mulher Você já clica. já deixar esse número no celular. Você clica aqui, ó. Vai abrir a carta de serviços da tá. prefeitura. Entendi. Quando você Chatbot, aquele que você seleciona, manda as mensagens, aí ele você vai, clica no. Não vou abre o clicar aqui menu. para não abrir o Claro. chamado. chamado, Claro. Aí ele vai pedir o seu CPF, Claro. vai pedir o seu georreferenciamento, vai perguntar se é para você ou para terceiro, se está em situação de violência
com emergência ou não. A pessoa recebe uma ligação? Não, é o chatbot Chatbot conversando mesmo. com você. Entendi. E aí ele vai perguntar se é caso de emergência, se precisa de uma viatura da guarda e se você autoriza que adentre no local quando chegar. Pronto, vai clicando, são os 5 botõezinhos, Ó, e já aí institui o mandato, né? já entra É para poder. interessante. Se você quiser continuar conversando com o agente da Guarda Municipal, vai cair na chamada para que você converse com ele. Vai entrar a chamada, você conversa. Mas também, se você quiser hoje perguntar, Fernanda, qual é o endereço da Casa da Mulher Brasileira? Você pode clicar aqui e, através do georreferenciamento, ele vai mostrar, né, qual é o caminho mais rápido. Em questão de violência sexual, a mesma coisa. Estão cadastrados aqui as unidades de saúde que inicia a profilaxia, que nas 72 horas depois da violência sexual é importante que essa vítima ela compareça ao posto de saúde e Quanto antes. inicie a profilaxia, exatamente. É, Então ela vai mostrar a unidade mais próxima do local onde ela está. Então, isso é uma tecnologia a favor, né, de nós ótimo. mulheres e também para os terceiros, principalmente quem é aí, por exemplo, síndico de condomínio que tem a lei estadual, que tem por obrigação o síndico e a comissão, ou a comissão do condomínio, de noticiar os casos de violência às autoridades. Então, ó, o pau está quebrando, né? Em uma determinada residência, você tem que noticiar. Esse final de semana E eu aí, vi uma clicar, Mas a clicar, secretaria. chamar a viatura, o Era na terceiro. rua, não era no prédio. Eu até falei, olha, se for aqui eu vou. Aí era na rua, não era no prédio. Pronto. E na rua também, se você verificar, né, Aí eu que devia ter deve feito. intervir, É isso, a gente está te você conhecendo, né? clica no botão lilás e pede, porque é a viatura mais próxima do local que vai ser acionado para. Bom saber. Você sabia disso, Cecília? Nada Tá vai aprendendo. escapar das perguntas políticas, tanta coisa para perguntar, do julgamento aí de Bolsonaro, da eleição. Aí vai ficar para a próxima. Vai ficar Outra para a vez, próxima. para a gente poder Vai ficar apertar pra ela, Olha, sair da persona de autoridade municipal. Ah, Muito bateu o obrigado, papo. viu? eu que agradeço. Satisfação lhe conhecer. Gostei muito. Bom, Que alegria ter você Obrigada. aqui comigo. Viu? Muito Adorei, obrigada, meu. gostei É isso aí. muito. E Que vou bom. colocar só o perfil dela aqui para quem se interessar em seguir Fernanda ou alguma informação sobre a. Pode dar seu perfil pessoal? pode sim. Ali, @Fernanda Siqueira, eu vou começar a seguir, inclusive. O meu é Nanda Gavi. Ali tem meu Nanda nome, Gavi. mas é @Nanda Gavi, G-A-V-I. Quando o quê? Ah, tá. Meu Não é arroba. isso aqui, né? Não. Arroba Nanda G-A-V-I. G-A-V-I. VI, é. Gavi é o quê? Nome? Não, é apelido. Apelido. Apelido, é? Tinha um apelido de Gavião na faculdade. Por quê? Porque, É assim que ele descobre as coisas. porque eu usava lente de contato verde, olha o terror, e as unhas Verdes. enormes pintadas de vermelho. Então, minhas amigas, as Spice Isso não é Girls. da época do Marista. Não, essa não, da não. Fora do faculdade. Marista. Fora do Marista. Isso. E aí, fora do Marista. E aí, as Marista não meninas me permitia essas apelidaram de Gavi. Gavião. Ih, Aí pegou, aí virou Nanda Gavi. Gabi. O Marista não permitia esse tipo de coisa. O Marista era um colégio de. Tinha que cortar a franja, não podia ter franja, não podia usar batom, eram tantas e Senão ia tantas. conversar com o padre, né? É. Muito bom. Conversar com- Tchau, Toa. Tchau. Até a próxima. Beijo.